Olá, meu nome é Mark Nazarova. Olha, nessa gravação vamos contar o outro lado da história. Eu, como stalinista, eu analisei a história, sou amante da história da União Soviética, analisei a história. E eu vou te contar uma coisa. Entre o período de 1922 e o período de 1927, depois da morte de Lenin, no período de 1922, o Stalin ainda não tinha poder total, porque o Lenin que mandava, que era o líder supremo, o Lenin, até esse período, 1922. Depois da morte do Lenin, em 1924, tive uma briga entre o Stalin e o Trotsky. E o Stalin só entrou como líder supremo da União Soviética em 1927. Derrotou o Trotsky e exilou. Mas que ninguém sabe que nesse período de 1922 até 1927, quando o Stalin conseguia ter o poder supremo, ele já tinha eliminado, quando ele se tornou líder supremo em 1927, ele já tinha eliminado todos os membros do Partido Bolchevique. Todos! Se você não acredita em mim, estuda a história. O Stalin eliminou todos os membros do Partido Bolchevique. Do período de 1922 a 1927, todos os membros do Partido Bolchevique morreram de uma forma suspeita. Inclusive o Lenin, em 1924, morreu aos 53 anos. Existe uma história escondida que fala que o Lenin foi envenenado por cianeto. O Lenin tinha uma convulsão, entrou em coma e morreu aos 53 anos. O Trotsky, em 1927, Stalin deportou o Trotsky. O Trotsky foi exilado. Ele foi para a Áustria, a Turquia, a França e acabou no México. E no México, nos anos 40, o Stalin mandou a polícia secreta, a futura KGB, para matar o Leon Trotsky, em México, em 1940. Então eu quero dizer uma coisa. O Stalin não gostava nada da política marxista-leninista do Trotsky e Lenin. Ele não gostava nada dos bolcheviques. Ele matou todos os membros bolcheviques do Partido Bolchevique entre o período de 1922 a 1927 para chegar no poder. Em 1922 ele era secretário-geral, mas ele ainda não tinha poder de mudar a política bolchevique. Porque em 1922 ainda o Lenin estava no poder. Depois o Trotsky, na verdade o Trotsky substituiu, depois da morte de Lenin em 1924. E o Stalin derrubou o Trotsky e chegou no poder como supremo líder da União Soviética em 1927. Então eu quero dizer uma coisa. Nesse período, o Stalin matou todos os bolcheviques. Quer dizer, todo mundo morreu de forma suspeita, inclusive o Lenin, em 1924, envenenado por cianeto, convulsão e coma. Trotsky foi exilado, ele foi para México no final, ele foi assassinado lá. Então eu quero dizer isso, tudo isso por quê? Porque os bolcheviques tinham uma política vandalista, e principalmente gostava de destruir igrejas, e a igreja ortodoxa. Mas o Stalin, no fundo, era ortodoxo. Não era praticante, mas ele não suportava ver a destruição da igreja ortodoxa. Porque para o Stalin era um patrimônio cultural. E a religião ortodoxa fazia parte do povo russo. Era uma cultura milenar, uma religião milenar. Então, muita gente posta vídeo mostrando a igreja derrubada. Mas essa igreja derrubada foi em 1920, na era dos bolcheviques. Os bolcheviques, nos anos 20, derrubaram um monte de igreja e queimaram muita coisa para fundir o ouro, construir a coisa, né? Inclusive a desenterrar a pessoa, para roubar dentro dos túmulos, da sepultura. E também os bolcheviques gostavam de uma cachaça, de uma vodka. Aliás, o Lenin, na primeira fábrica, a indústria que ele abriu, foi uma indústria de vodka. Lenin nunca industrializou o país, mas abriu uma indústria de vodka. Então, na período de Lenin, os bolcheviques andavam bêbados o tempo todo. Além de querer derrubar a igreja em 1920.
O objetivo era derrubar Deus. Mas o Stalin não gostava e não podia deixar os bolcheviques destruir a fé do povo russo. Uma religião milenar. A cultura faz parte da cultura russa, a religião ortodoxa. Stalin gostava de arte e queria preservar o patrimônio cultural e histórico, o patrimônio cultural da história, inclusive as igrejas, mesmo que seja para ela apenas um museu. Poucas vezes ele deixava entrar as pessoas para rezar, mas ele queria preservar qualquer patrimônio cultural do império e todo. Então, o Stalin odiava o vandalismo e a bebedeira dos bolcheviques. Durante o seu exílio, lá nos anos 30, o Leon Trotsky pediu para seus seguidores, porque ele foi derrubado por Stalin em 27. Então ele foi exilado. E por vingança, ele pediu a todos os seguidores para se juntar à Alemanha nazista para ajudar a derrubar o Stalin. E aí que apareceu um complô bolchevique, sionista, marxista-sionista. Porque Stalin, na ideia do Trotsky, o Stalin tinha traído o internacional comunismo, porque os bolcheviques queriam expandir a União Soviética junto com a Europa. Na verdade, queriam entregar a Rússia para a Europa, para os banqueiros sionistas. Mas os bolcheviques fracassaram, porque o Stalin descobriu o plano e também o Stalin não gostava de bebedeira, de vandalismo. Como eu falei, ele era conservador. Então, na ideia do Trotsky, o Stalin tinha traído o ideal comunista. Ele decidia falar para seus seguidores, seus apoiadores, milhões de russos, para se juntar aos nazistas. É por isso que muitos russos também foram com os nazistas, porque eram contra o Stalin, os bolcheviques. É por isso também que o Stalin mandou um monte de seguidores dos bolcheviques para o Gulag, cerca de 3 milhões de pessoas seguidores ateus do bolchevique. Então, porque Stalin, e no final das contas da história, todo mundo sabemos que o marxismo acabou se juntando com o capitalismo sionista. Também tem uma outra história, que o Trotsky era vizinho do Adolf Hitler em 1913 na Áustria. Então, no final das contas, os bolcheviques falharam, não conseguiram botar a Rússia não soviética na mão dos europeus e dos banqueiros sionistas. E aí, o que aconteceu? Quando o Trotsky perdeu e foi exilado, e o Stalin entrou como líder supremo, o Lenin tinha morrido, o partido bolchevique estava acabado, o bolchevique falharam. Então os banqueiros sionistas decidiram usar o Adolf Hitler para conquistar a Rússia em 1941. Porque perceberam que não tinha mais jeito, que o Stalin entendeu a jogada. Então é isso aí, meu amigo. O Stalin não era marxista-leninista, o Stalin era conservador, o Stalin defendia a cultura e a igreja ortodoxa. E os bolcheviques eram vandalistas, bebedeiros de vodka. E petista, porque esse Trotsky, quando foi no México, ele espalhou a sua ideal de Trotsky na América Latina. O trotskismo, marxista-trotskismo, foi se espalhar na América Latina. E na Europa se misturaram o marxismo com o sionismo, capitalismo-sionismo, e se tornou o liberal-socialismo, depois com a história. Mas a Rússia continuou stalinista, a Rússia continua conservador, comunista. A Rússia é contra o socialismo liberal, socialismo, democracia socialista, porque sabemos a história que o marxista se juntou ao capitalismo sionista e se transformou em liberal-socialismo. Isso quer dizer, transformou em PT, onde se destrói a fé das pessoas e a cultura dos países, onde queima a história. É por isso que muita gente diz que o Adolf Hitler tem misturado com socialismo, mas na verdade não é bem assim. O Hitler era extremo-direita, mas infelizmente alguns bolcheviques se misturaram com os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. E o marxismo acabou se fundindo com o capitalismo sionista. E acabou se transformando em social-liberal. Liberal-socialismo. Mas o Stalin é o verdadeiro comunista. O comunista não destrói cultura, não destrói história, não destrói a igreja, que são parte. Destrói a secta. O que é secta? Secta pode destruir, mas não é igreja milenar. Porque faz parte da cultura. Então Stalin não queria que os bolcheviques embebedassem e vandalizavam o país
Ele não gostava da política de Lenin e de Trotsky, por isso envenenou o Lenin em 24, ele morreu de coma, e expulsou, exilou o Trotsky em 27, para tomar o poder. Então, durante todo esse período de 1922, onde ele não tinha poder, o Stalin não tinha poder de mudar as leis. Então, de 1917 até 1922, os bolcheviques faziam o que eles queriam. Queimava, bebê. Mas o Stalin começou a ganhar poder. E ninguém queria que o Stalin seja líder supremo. Porque o Lenin nomeou o Trotsky para substituir. O Lenin não queria que o Stalin chegasse no poder. Então o Stalin era apenas secretário-geral. Mas depois da morte do Lenin e da briga com Trotsky, em 27 ele conseguiu se tornar o líder supremo da União Soviética. E nesse período ele já tinha matado todos os bolcheviques, inclusive o Lenin, Trotsky e todos. Destruiu o marxismo-leninismo, o bolchevique, sionista, porque os bolcheviques eram sionistas, a grande maioria. Eram judeus, os bolcheviques. Os bolcheviques eram sionistas, a grande maioria, do partido bolchevique. Inclusive o Trotsky. Trotsky era sionista, o Lenin era sionista, todo mundo era sionista. Então eles tinham aliança com os banqueiros sionistas, eles queriam destruir a Rússia, juntar. Como os bolcheviques eram sionistas, queriam ajudar os banqueiros sionistas a conquistar a Rússia de uma forma pacífica. Mas como falhar, usaram o Adolf Hitler. E muitos seguidores do Trotsky se juntaram no exército alemão nazista. Você gostaram da história? Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города. Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. Эта война навязана нам не германским народом, не германскими рабочими, крестьянами, интеллигенцией, а кликой кровожадных фашистских правителей Германии. Красная армия и весь наш народ вновь поведут победоносную отечественную войну за Родину, за честь, за свободу.